Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Concreto e Conversa. E hoje eu tenho a honra de receber doutora Merick Lau, advogada e especialista em direito imobiliário e familiar. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? Magno, obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em participar, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu fico honrado com a sua presença. Para quem não sabe, doutora Merick Lau apresenta um podcast também do Primeiro Notícias, em parceria com a Adriana Monteiro, né, de jornalista. E tem realmente um conteúdo muito bacana. Então não é novidade você tá aqui junto às câmeras, Ai, doutora. gente, eu vou falar pra vocês. O friozinho na barriga. Tá frio, né, Magno? Tá frio. Mas o friozinho na barriga é muito diferente, Magno. Ser entrevistar e ser entrevistada. Então o friozinho da barriga tá aqui, viu, gente? Mas vai ser um episódio que vocês não pode perder. Vamos lá. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, porque o episódio tá incrível. O assunto é muito bom. Então, Sim. ó, já dá um joinha aqui no começo do vídeo, porque já garante. Se por acaso você não gostar, aí você deixa o joinha, não desfaz não. Não, já colocou, já deixou, já deixa, né, É Magno? brincadeira, mas não tem porquê, porque realmente o episódio está imperdível. E você já sabe, né? Concreto Conversa não fala só sobre concreto. A gente fala sobre coisas concretas que transformam as vidas, carreiras e negócios de forma geral. Então, é muito conteúdo de valor. E hoje a gente vai falar sobre direito. Olha que loucura! Engenharia, direito familiar. O que isso tudo tem a ver, né? Exatamente. Doideira. E eu acho que assim, todo mundo precisa, né, Magno? Em algum momento da vida, é igual eu falo para meus clientes, todo dia tem alguém precisando do direito. O pessoal fala assim, mas por que direito? Não, depende, mas depende porque todo dia, em qualquer coisa que você vai fazer, o direito tá aí. Pra te defender, pra te ajudar, pra te auxiliar, te orientar. Sim, com certeza. Agora a gente fala assim, ó, o que você precisa ter na vida? Um médico, um amigo, um advogado. Não tem como. Qualquer hora dessa você vai precisar. Já precisou de advogado, Magno? Eu já. Não tenha dúvida. Inclusive, recebi uma mensagem da minha advogada ontem do nosso processo que tá rodando aí. Tá vendo? Tá vendo? Estranho aí. Então, é isso. Não Todo tem mundo jeito, precisa. A verdade é essa. E é melhor a gente ter um advogado já como parceiro, né? Uma assessoria jurídica aí pra de vez em quando você constar ele, do que na hora do pau quebrar. Você precisar, espero que nunca aconteça, mas você precisar e ficar à mão das indicações, que pode ser um profissional muito bom ou não. Exatamente. Então, realmente criar um relacionamento, já ter um advogado antes de precisar dele, Sim. é muito importante. E vou defender a minha categoria também, né? Você precisa ter um engenheiro também, né? Eu falo que assim, na minha área, especialista em direito imobiliário, preciso do seu trabalho a todo momento, Magno. Pois é. A gente precisa de um projeto. E a verdade é que a gente trabalha junto, tá? Exatamente. Então, quem não sabe, a gente tem diversos processos andando aí que a gente já desenvolveu em parceria. Então, a advogada do direito imobiliário precisa dos pareceres técnicos, da documentação técnica também. Sim. Mas a gente vai entrar mais no detalhe mais pra frente. Bora. Mas vamos lá, eu queria conversar, eu sempre converso, né? Começo o Concreto Conversa falando um pouquinho da vida. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho de como chegamos até aqui. Sim. Então, conta um pouquinho da sua história, como que você veio parar no direito e no direito imobiliário especificamente. Compartilha com a gente um pouquinho disso. Magno, eu sempre quis fazer direito. É uma loucura, né? No começo, minha mãe falou assim, não, Didi, você vai fazer direito, vai virar advogado, vai defender bandido. E aí eu falei, não, mãe, não sei, ainda não sabia qual área que eu queria especificamente entrar. E aí eu comecei a estagiar no fórum, foi meu primeiro estágio de direito na vara criminal. Loucura. Então aí minha mãe falou assim, tá vendo? Eu falei pra você. E foi exatamente na vara criminal que eu entrei pra fazer estágio. Era pra eu ficar 1 ano, fiquei 3 anos e meio. Acabou meu estágio, eu ainda fiquei prestando serviço particular pro fórum, porque uma paixão, né? E aí eu estagiava dentro da sala de audiência. Então eu fazia júri, eu via os sentenciados, os presos, já sofri atentado, gente. Isso é uma coisa muito importante que eu nunca falei. Gente. Já sofri atentado de resgate de preso no fórum, trabalhei no fórum de Taboão da Serra. E pra mim, assim, até hoje tenho amigos lá. Trabalhei com a juíza, a doutora Flávia, que ela me ensinou muita coisa. Então, eu já era apaixonada. E foi uma loucura, mas você acredita que eu passava na frente do fórum antes de fazer faculdade? E aí eu falava pra minha mãe assim, nossa, eu vou trabalhar um dia, eu vou trabalhar aqui. Ai, Falava. posso te falar? É o poder das palavras. Eu tô arrumando meu microfone, não precisa cortar não tem problema não, acontece. Eu fiquei mexendo. Não é ao vivo, a gente tá gravando, mas eu comecei a mexer aqui no suporte.
Mas vamos lá. O poder da palavra, né? O Mari. poder da gente saber o que a gente quer. Sim. Isso é muito interessante. Sim. Porque eu falo que absolutamente todos os lugares em que eu passei na frente, falei, um dia eu vou trabalhar aqui, Trabalhou. eu trabalhei. Que loucura, É né? muito louco. Todos os lugares. As melhores obras, as maiores empresas, eu falei, um dia eu vou trabalhar aqui. E todos eu trabalhei. Olha, Então que é muito louco. poderoso. A gente tem que saber o que a gente quer. Exatamente, muito poderoso. E aí, quando eu saí, estágio, eu tava já na metade da faculdade. E aí, tinha um colega meu que trabalhava no cartório. Eu falei assim, nossa, cartório. Quando fala assim cartório, já fica assim, pô, é problema, né? É problema. Não, vamos trabalhar. Vamos trabalhar no cartório. Que foi aqui no cartório de Embu das Artes. Com o Michel, que eu sou muito grata a ele por tudo, que eu falo assim, se hoje eu sou especialista em direito imobiliário, ele tem uma grande contribuição nisso. E vim trabalhar no cartório que tinha acabado de abrir, foi em 2009, trabalhei no cartório de registro de imóveis, foi quando eu comecei a entender, nossa, construção de casa, gente, até então eu não sabia, precisa registrar imóvel, Magno? Então, eu não sabia que precisava registrar imóvel, você sabia? Então, loucura, né? Loucura. Em que momento? Como? Por quê? Sim, e aí lá foi onde eu aprendi, né? Comecei como estagiária, depois comecei como recepcionista, depois fui para auxiliar escrevente e virei escrevente. Então, Olha assim, passei lá 10 anos e subindo as etapas, né? E lá foi onde eu aprendi que, gente, precisa registrar imóvel, precisa divorciar, precisa casar, tudo é feito no cartório. A gente tem aquela resistência, não quero ir no cartório. Mas tudo começa no cartório, nossa vida começa no cartório. Literalmente. Então, assim, a partir que a gente nasce, certidão de nascimento é a mesma coisa dos imóveis. É a certidão da matrícula, que muita gente não conhece, não sabe o que é a certidão de nascimento do seu imóvel. Então, e aí eu me apaixonei. Ele falou assim, é isso que eu quero. Eu quero me tornar uma especialista em direito imobiliário. E ali foi onde eu terminei a faculdade, fiz minha pós em direito imobiliário. E ali veio aquela, né, direito imobiliário. É só casa? Não. Veio divórcio, família, partilha de bens, inventário. Você falou assim, gente, que loucura. Mas, não é só imobiliário? Não. Veio o direito de família, que também envolve o direito imobiliário, que é muito necessário. Vou fazer um divórcio? Vou fazer um divórcio, vou separar os bens. Os bens entram no direito imobiliário também. Então, ali eu me apaixonei, saí do cartório para advogar. Passei um período em Goiânia, uma loucura, que era pra ficar 45 dias lá rapidinho. Fiquei lá quase 3 anos. Eita! Presto serviço até hoje pra uma assessoria de regularização fundiária lá. E agora, escritório novo. Sim. Próximo aqui, Maiara, Magno, Coliseu. Agora, a América lá, eu tenho um escritório físico que tô muito feliz mesmo, que é uma realização de um sonho. Que eu queria muito. Mas daquela, não, vamos online, nos facilita tudo, online é legal? É legal. Mas aí os clientes, Mary, vamos tomar um café. A doida do café, vamos tomar o café? Vamos tomar o café. E agora a Mary Lau tem um escritório físico, então, vamos tomar o nosso café. Vamos tomar o nosso café, vem, gente. Eu convido vocês a tomar um cafezinho comigo. Exato. Não, é isso, a gente precisa realmente ter esse espaço de acolher o cliente. Sim. Né? Porque o advogado ele tem que estar em todos os momentos do profissional. E por muitas vezes os momentos não são os mais legais. Não são. A verdade é essa. Sim. Então você tem que ter alguém de confiança realmente para tomar esse café, para entender a sua dor, entender o seu problema. Sim. E a partir daí desenhar realmente a atuação. Sim. Né? Você comentou que você é especialista em direito imobiliário e familiar. Uhum. E aí eu compartilhei nos bastidores aqui, falei, poxa, mas eu não sabia dessa parte do direito familiar. Porque eu já vi as postagens, você fazendo algumas conciliações de família, tal. Falei, não, eu acho que ela deve fazer porque faz aí. Mas eu não tinha enxergado essa relação tão direta. E olha que a gente trabalha junto. Exatamente. Mas faz todo o sentido, né, doutora? Então, fala um pouquinho mais sobre como que é essa atuação entre o direito familiar e o imobiliário. E como que você desempenha essa atuação no dia a dia realmente das pessoas, né? Em que momento que você entra realmente na resolução dos problemas, aí das questões jurídicas familiares? Mas como que entrou o direito de família, né? Especialidade, direito imobiliário, tem o processo civil, direito civil também, e veio o direito de família também. Por quê? Eu verificava que em muitos casos que eu ia regularizar aquele imóvel, existiam problemas familiares.
Um exemplo, essa semana fui regularizar um imóvel onde era da mãe da pessoa e ela tinha adquirido aquele imóvel via testamento, onde aquela pessoa era casada no momento que foi feito aquele testamento. Porém, hoje, quando a gente vai vou regularizar esse imóvel através de uma ação de uso capião, que aí a gente vai ver os requisitos para ver se dá para fazer pelo extrajudicial, que é pelo cartório, ou pelo fórum, que é o judicial. E aí fui olhar para pegar toda a documentação daquela cliente e verifiquei que agora ela é divorciada. Só que, porém, ela era casada naquele período em comunhão universal de bens. E no testamento tinha ficado para os dois. Eita. Aí você fala assim, pô, e agora? Mas agora ela já divorciou, ele já é casado com uma outra pessoa, e esse imóvel, como que fica? Como que fica essa relação? E aí eu precisava entender, pô, casado com comunhão universal, o que se comunica? Aquele bem se comunicava naquele momento que foi atribuído, mesmo que foi uma posse, e agora vai se tornar em propriedade? Então eu precisava me situar e ver o que comunica e o que não comunica. Então foi aí que eu resolvi, vou fazer uma pós-graduação e me especializar em direito de família. E tudo faz sentido, Magno. Inventário, faleceu, preciso saber como, quem recebe, quem não recebe. Divórcio também. Guarda, pensão de filhos. Tudo entra no direito imobiliário, porque tudo é bem. Bem móvel. Aí a pessoa fala assim, nossa, você faz direito imobiliário, e aí os carros? Vou fazer uma partilha só do imóvel? Não, eu pego a partilha e vou fazer uma partilha do total daquela família. Entra o imobiliário e entra o direito de família. Então, gente, não adianta. É um conjunto. Muita gente me fala isso mesmo. Fala assim, Mary, você faz direito de família? Faço, gente. Então, ó, guarda, pensão, alimentos, convivência, união estável, tudo. Porque, assim, seus bens estão aí. É um conjunto. Meus bens e seus bens. Então, não tem jeito, Mag. Então, é uma junção das duas especialidades. Não, sensacional. Realmente, a gente começar a enxergar isso, né? A gente começa a ter mais clareza, realmente. E aí, tem uma estatística que... Eu tava na palestra, acho que você tava também, do Marçal. Uhum. E aí, ele falou sobre as oportunidades de negócios para ele no divórcio. Então, em resumo, não se divorcie. Não, mas e se divorciar, vocês me procuram. E se for divorciar, a doutora América tá aqui para ajudá-lo. Sim. Porque a verdade é que no divórcio, o imóvel ele é desvalorizado, a pessoa quer desfazer do bem. Só que para você conseguir até se desfazer desse bem, você precisa ter tudo muito claro, muito bem estabelecido. Então, de quem que é o bem? Ah, mas o filho do marido tem direito a esse bem porque... Gente, são muitas variáveis. E interpretar tudo isso, que cada um tem direito e tudo mais, é papel do advogado. Exatamente. Então, na dúvida... Contrate um advogado. E o que você falou bem no começo. Não vai deixar para contratar um advogado quando tem que apagar o incêndio. O advogado serve como prevenção. Então, assim, já estou com dúvida, procura um advogado. A gente até brinca com os clientes. Faça uma consulta. Para que serve a consulta? Justamente para isso. A consulta não é na hora que tá pegando fogo. Às vezes porque às vezes não dá tempo de ter aquela prevenção. Mas, vou contratar um advogado porque eu tô com dúvida nisso. Como faz? Hoje em dia eu faço muita análise de risco com relação aos imóveis. Mas a pessoa tá interessada em comprar aquele imóvel. E aí quer saber, porque você precisa saber se aquele imóvel tem algum gravame, tem uma penhora, se tá realmente regularizado, se não tá. Porque assim, gente, imóvel irregular tem muita desvalorização de mercado, né, Magno? Sei que tem, sabe, assim, a construção, o pessoal fala assim, minha casa tá construída. Vou olhar a matrícula? Não, gente, sua casa é apenas um terreno. Então, assim, a prevenção de tudo isso para você poder financiar é muito importante. Então, assim, contrate um advogado para poder verificar todas essas questões. Tem um termozinho bonitinho que eu vi lá nessas postagens que é due diligence. Due diligence, isso aí mesmo. Exatamente. Que é um termo bonito para olhar tudo, né? Basicamente, é uma investigação geral para qualquer transação imobiliária. Exatamente. E, Magno, isso faz toda a diferença. Assim, é o que eu falo para o meu cliente. Essa prevenção, o que é a due diligência, gente? É uma análise de risco imobiliário. Para que serve? Eu preciso verificar como está a situação atual daquele imóvel. Quero comprar um imóvel. A partir de como que eu vou verificar aquele imóvel? Preciso olhar a matrícula, preciso olhar a certidão de imobiliária, preciso ver os vendedores. Aquele vendedor tem alguma ação trabalhista, alguma ação civil, ele está em falência ou não.
Então, assim, é muito importante fazer essa prevenção, porque se às vezes está no meio do processo de falência, chega para registrar ou para fazer a escritura, consta uma indisponibilidade nos bens daquela pessoa que, na hora que você comprou, porque assim, às vezes, na maioria das pessoas, as pessoas fazem a escritura, daqui a um tempinho eu registro. Mas só quem é dono, quem registra. Isso é uma frase fatal no direito imobiliário. Então, comprei em 2009, registrei em 2019. Em 2009, aquela pessoa não tinha uma disponibilidade de bens. Ela não tinha um processo trabalhista, por exemplo. Mas na hora que eu fui registrar a matrícula, ela tem. Então, aquela matrícula está bloqueada. Pô, mas é meu. Não, não é seu, porque você não registrou. Você comprou, pagou, porém não registrou. Então, consta uma indisponibilidade naquela matrícula. Você não vai poder registrar aquele imóvel. Então, assim, essa prevenção serve muito para poder evitar fraude, para evitar problemas futuros. Ah, quero registrar, tem uma carta de crédito, preciso verificar como está aquele imóvel. Então, serve justamente para isso. Sim. É isso, o advogado está do seu lado. Tem um serviço que as pessoas ignoram, que eu tenho certeza que você faz, que é a assessoria jurídica. Sim. Então, você não precisa gastar com um advogado lá na frente para um processo, para alguma transação e tudo mais. Você pode ter um advogado do seu lado, né, constantemente por um custo muito barato, e ele vai te prestar uma assessoria jurídica. A maior parte das empresas já atuam dessa forma. Ou você tem sua equipe de advogados, ou você tem uma assessoria jurídica contratada que vai te atender sob demanda, né? Então, você tem um assessor jurídico que, qualquer coisa, um contrato, uma locação, uma relação comercial, uma relação abusiva comercial, o advogado vai estar do seu lado. Vai estar do seu lado. E, Magno, serve muito para direito de família. Um exemplo muito prático no direito de família. Às vezes a pessoa fala assim, eu preciso resolver esse... Às vezes pega um casal que tá querendo se divorciar e tá num litígio danado. Poxa, pego as partes, vem no escritório, vamos conversar, preciso entender qual que é o motivo dessa dor que tá causando esse litígio. Quando eu sento, às vezes, e sento com o outro, dá para verificar plenamente que aquele litígio é muito fácil de resolver apenas com uma conversa. Então, assim, você fala, não quero, eu quero divorciar, não quero. Mas por quê? Entendo a dor da mulher, entendo a dor do homem. Tem como a gente conseguir conciliar essas partes para um divórcio que seja litigioso, que vai demorar uns 3, 4 anos, para fazer um divórcio que hoje é possível fazer pelo cartório extrajudicial em 1 semana? Então, assim, só que aí, às vezes, as pessoas não sabem, não têm esse conhecimento que é possível, às vezes, fazer dessa forma. Sim. Então, pegar esse casal, falar assim, sua dor é essa, a gente consegue fazer de qual forma? E conversar, porque às vezes é só um diálogo. Aí a pessoa até brinca, nossa, advogado também é psicólogo. Na parte de direito de família também Principalmente. Então, é chamar realmente as partes, assim, gente, o advogado só vê problema? Não, a gente resolve os problemas. E a gente está disposto a resolver o problema. não tem como fazer no consensual? Vamos pro litigioso. Sim. Às vezes é preciso brigar. Sim. Mas é brigar pelo direito. Do jeito certo. Do jeito certo, exatamente. Ficar brigando, batendo boca não resolve nada. Não resolve nada, não resolve. E às vezes uma briga que é um problema tão mais fácil de resolver, que às vezes é um consenso entre as partes mesmo. Assim, não quero ver. Não quero ver aquela... não quer ver? Então tá bom. Às vezes, na maioria das vezes, fala assim, marca um dia com um, marca um dia com outro. E às vezes, ou essa semana mesmo, ontem mesmo foi um exemplo. Marquei na semana passada, marquei na outra semana, e ontem vieram os dois. Saíram ontem os dois com a procuração assinada, e do divórcio litigioso, a gente vai fazer um divórcio consensual. Olha isso. Então, assim, tava um sofrimento, já faziam 2, 3 meses, a gente conseguiu entender, conseguiu resolver as dores, conseguiu pontuar o que cada um tava com dificuldade de entender. Sim. E resolveu, e daqui 1 semana aí o divórcio já tá pronto. É isso. A gente tem que casar pra ser feliz. Precisa. A verdade é essa. A gente tem que casar pra ser feliz, pra dar tudo bem. Eu sou contra o divórcio de forma geral. Sim, mas a gente sabe que tem os casos extremos que é o caminho e tudo certo, né? Eu sou a favor da família, de todo mundo ser feliz, de construir sua família, de crescer, evoluir todo mundo junto e ser feliz. Se não tá acontecendo isso, resolver da melhor forma. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Mas, enfim, é um caminho que é necessário conhecer e saber, e principalmente saber conduzir. Sim. Então, você ter um bom advogado do seu lado para conduzir esses processos é essencial. Exatamente. E é igual, por exemplo, casa. Gente, tem muita gente que tem hoje uma dificuldade que é com relação às obras, aos prédios, apartamentos comprados na planta. Gente, o que tá dando de problema com relação a isso? Mas por que o problema?
Porque a gente vai, às vezes, na maioria da emoção, porque a gente quer o sonho de ter a nossa casa própria. Sim. Que às vezes acaba virando um pesadelo. Uhum. Mas por quê? Porque você não tem o acompanhamento de um advogado para verificar isso. Pô, eu quero comprar um apartamento? Verifica se ele está registrado. Verifica se ele tem a incorporação dele já está registrado naquela matrícula. Ah, como que eu vou saber isso? Contratando um advogado. O advogado vai conseguir verificar lá embaixo. Agora você sabe o panfletinho? Tem o panfletinho, lá tá escrito, lá tem o número da matrícula, lá tá escrito onde a incorporação imobiliária está. Então, assim, tem como fazer essa prevenção para esse sonho não virar um pesadelo. Exato. E o sonho da casa própria é um sonho de muita gente, Sim. da maior parte das pessoas. Sim. Então, e a gente sabe que o malandro tá aí todo dia em busca dos sonhadores mesmo, em busca da pessoa que, por vezes, negligencia alguns pontos importantes em prol desse seu sonho. Exatamente. Então, sempre chegam pessoas aqui, me ligam e falam, eu queria comprar uma casa assim, um empreendimento tal, um loteamento tal. Aí eu sou muito verdadeiro, eu falo, cara, não gosto de jogar balde de água fria pra ninguém, mas esse empreendimento, eu sei do histórico dele, foge que é furado. É um loteamento clandestino, não vai ter nada, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Você quer encarar? É mais barato mesmo. Pô, pode dar certo? Pode dar certo. A maior parte dos loteamentos na nossa cidade, infelizmente, nasceram de loteamentos clandestinos que regularizaram ao longo dos tempos. Legal. Mas hoje a gente está no período... Muitos tempos, né? Bons tempos. Mas hoje não é a situação. Então hoje, se você faz um loteamento clandestino em uma área de preservação ambiental, você vai ser multado, o loteador. Se ele não for multado, os compradores podem perder os seus lotes. Se estiver construído, já pode perder a construção. Eu tenho casos de clientes meus que compraram, a gente deu a orientação, mas... Pô, você quer que eu faça o projeto? Você tem consciência, não tem? Tenho. Beleza, então eu vou fazer o projeto. Construíram e a casa foi demolida por ordem do Ministério Público e tudo mais, por estar em uma região de proteção ambiental. Exatamente. Então, assim, são preocupações que o seu advogado vai te orientar. Fala assim, quer comprar um terreno? Pô, não tá muito barato esse terreno, não. E acontece muito, tá? Nossa, chega muito cliente e fala assim, nossa, mas aí tá tão barato. Eu falei assim, então, barato sai caro. E muitas vezes sai muito caro. Porque assim, pô, é barato. Lógico que a gente tem um sonho, mas vamos fazer certinho. Porque assim, pode ser que dê para regularizar. Claro, às vezes tem muitas possibilidades para regularizar. Só que até chegar nessa possibilidade, é isso que você falou. Você pode ter multa, você pode ter sua obra embargada. Então, aquele sonho acaba virando um pesadelo. E aí é onde o pessoal fala assim, nossa, mas advogado é ruim. Não, não é. A gente tá tentando informar e esclarecer que provavelmente aquilo não vai dar certo. Eu tô do seu lado. Eu tô do seu lado, tô vendo, eu tô te explicando, eu tô te falando que assim, mas o dar certo, você não sabe se pode daqui 1 ano, daqui 10 anos, ou às vezes nunca pode dar. Eu tenho clientes aí que perderam muitos imóveis, perderam dinheiro, se frustram porque agora, não quero morar de aluguel porque eu não confio em comprar mais nada. Mas por que não é que não confia? Sim. É porque não fez essa prevenção antes de comprar o imóvel. É verdade. Assim, a verdade é que existem as formas de solucionar, inclusive, esses imóveis irregulares. Sim. Que é uma das áreas que nós atuamos, inclusive, juntos. Sim. Que são os processos de uso capião. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é o processo de uso capião. Eu sei que existem diversas variáveis no direito imobiliário, né? Tem aí as minúcias, as regras realmente da lei. Mas eu queria que você falasse de forma geral o que é o processo de uso capião, como que funciona, enfim, um panorama geral e essa atuação que nós temos em conjunto mesmo nesses processos. Que eu amo, né? É um assunto que eu gosto, que eu também me especializei com relação ao processo de uso capião, que é o que a demanda maior do escritório realmente é essa, com relação à regularização. Então, como que funciona um processo de uso capião? Hoje, nós temos 2 modalidades. A gente pode fazer pelo fórum, que é o processo judicial, e pode fazer pelo cartório também, que é o extrajudicial. Que existem mais requisitos, porém é mais célere, muito mais célere. Então, assim, hoje, atuando em Budas Artes com relação ao tabelionato e o registro de imóveis, a gente entra em contato com o cartório, é muito mais célere. O meu último uso capião saiu em 7 meses. Eita, Glória. Então, assim, você fala assim, nossa, 7 meses, que o pessoal fala, processo de uso capião demora anos. Realmente, dependendo do imóvel, dependendo da circunstância que você adquiriu aquele imóvel, demora um pouquinho mesmo. Então, assim, resumidamente, como funciona o processo de uso capião? A gente precisa da posse,
normalmente aquele imóvel a pessoa comprou, não fez a prevenção de saber se aquele imóvel era regular ou não, ou normalmente comprou por compromisso de compra e venda, que é o conhecido contrato de gaveta, pagou aquele imóvel parcelado e na hora de tirar a escritura, aquele loteador ou aquele proprietário que constava na matrícula sumiu. Não tenho mais contato, não consigo mais passar a escritura. Como que é essa forma de regularização? 10 anos, 15 anos existe o uso capião ordinário, extraordinário, urbano, coletivo, por abandono de lar. Então, assim, ó, vocês que divorciam aí, tá vendo o direito de família aí? Abandono de lar, divorciei, passei 2 anos longe, não sei, tem como também entrar com o uso capião daquele imóvel. Tenho a documentação, tenho os requisitos, preciso do Magno, gente. O Magno, nossa parceria é forte pelo seguinte motivo. Nós temos uma matrícula, um exemplo, um imóvel de 250 metros. Desses 250 metros, eu moro atualmente numa casa que tem 125. Então, já é metade daquela matrícula. Preciso do Magno para fazer o projeto, para fazer as medidas exatas daquele imóvel que aquela pessoa está possuindo naquele momento. Então, assim, não tem mérito sem Magno, viu, gente? Não tem como, porque, assim, é requisito essencial para o processo, o projeto específico de uso capião. Muitas vezes o pessoal me pergunta, não, mas eu tenho uma planta de desdobro, ou eu tenho uma planta de construção. Serve? Não, porque aquilo é específico para o projeto. Lá onde é exatamente a área discriminada, é onde eu vou saber delimitar os confrontantes, lado direito, esquerdo, fundos, se existe uma área de manancial, se a limitação da calçada cumpriu. Então, assim, gente, o pessoal fala, nossa, é caro, né, Magno? Sim, que é o que a gente às vezes mais ouve. Assim, é caro, mas também foi caro por quê? Porque naquela época você não olhou. Sim. Então, assim, a gente verifica todos os requisitos, pega toda a documentação. Você que tem imóvel regular, que tem conta de água, conta de luz, conta de telefone. Gente, guardem. IPTU, porque tem lugar. IPTU, nossa! Guardem, porque isso é documento de posse. Esses dias uma cliente perguntou assim, mas eu tenho IPTU, o imóvel não é meu? Depende. Depende. Você paga o IPTU porque você comprou por um contrato, ou você paga o IPTU porque você comprou e registrou na matrícula? Se você registrou na matrícula e paga o IPTU, o imóvel é seu. Sim. Se você paga o IPTU e a matrícula não está registrada no seu nome, o imóvel não é seu. E você corre riscos graves de perder esse imóvel. O dono chegar qualquer dia. Entendeu? Receber uma dívida ativa, receber uma penhora, uma indisponibilidade naquela matrícula. Então, assim, guardem todos os comprovantes. Sempre eu falo para os meus clientes, comprou por compromisso de compra e venda? Compromisso de compra e venda não é escritura pública. Eu preciso ir no cartório fazer a escritura. Como preciso ir no cartório registrar essa escritura. Não tem a escritura. Uma das opções é a ação de uso capião, que é como se fosse uma escritura onde você vai se tornar proprietário daquele imóvel através dessa ação. Então, assim, é muito importante, é um dos casos principais no escritório. E cada caso é um caso. O pessoal fala assim, mas eu vou ganhar em quantos anos? Gente, não tem como saber. Por quê? Existem requisitos. A gente precisa intimar aquele proprietário que consta na matrícula, aquele proprietário tabular que consta na matrícula. Preciso citar os confrontantes para ver se você não tomou ou não invadiu o espaço do seu vizinho, né, Mar? Que às vezes acontece muito. Exato. E aí vai seguindo os requisitos até da sentença, até dar a matrícula no seu nome e você realmente virar o proprietário. Então é isso. Você só é dono daquilo que o papel, que o registro está descrevendo. Exatamente. Qualquer coisa diferente disso, você tem no máximo a posse. Exatamente. Né? Então, é a mesma coisa. Essa caneca, ela está sobre a posse da Merck. Ele dá uma caneca aqui do estúdio, tal. Essa caneca está sobre a minha posse, mas é uma caneca do estúdio. Sim. Eu não sou o dono dela. Eu estou utilizando, eu estou usando aqui de todos os benefícios dela, mas ela não é minha. Então, a casa, se a matrícula não está no seu nome, infelizmente ela não é sua. Exatamente. E, gente, o que é a matrícula? Que às vezes os clientes me perguntam muito sobre isso. A matrícula, ela é a certidão de nascimento do seu imóvel, como a gente falou anteriormente. Lá é onde consta a descrição do imóvel, as medidas, consta o cadastro do contribuinte do imobiliário, consta todos os proprietários. Passaram-se 10 proprietários ali. Vendi para o Magno vendeu para a Maiara, que vendeu para o Cauã. Então, tudo. Consta uma penhora, consta uma alienação. Ali é todo o histórico daquele imóvel. E é isso, aquela matrícula, é o que a gente precisa ter como base principal de tudo para saber se eu posso comprar ou não. Sim.
Perfeito. Hum. Acho que é bem... assim, a gente precisa conhecer. É. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer movimento, Sim. a gente tem que ser estratégico, Sim. né? Tem algum caso que te chama a atenção em relação a esse vínculo direto entre o direito familiar e o direito imobiliário? Assim, alguma história que você fala, putz, isso aqui realmente foi interessante. Tem, Mago, tem vários, mas tem uma que, assim, me marcou bastante, porque veio uma cliente me procurar para fazer uma regularização. De novo, gente, não é porque, assim, eu falo de divórcio, muito divórcio, porque, assim, aparece... Além do uso capião, o que mais aparece é divórcio, viu, Magno? O povo tá divorciando, que é uma loucura. Mas pode divorciar, viu, gente? Eu não sou tão a favor, mas eu faço tranquilamente. E aí, eles vieram me procurar com relação a esse divórcio. E eles eram casados em comunhão universal de bens por um pacto antinupcial, porque a regra hoje é parcial. Tudo que a gente construiu durante o casamento comunica. Comunhão universal, os bens que eu tinha antes e durante, todos se comunicam. E aí eles casaram por uma comunhão universal. Então, o que ele tinha antes, na época do divórcio, na partilha, tudo se comunicava. Meio a meio. Tudo bem, vamos regularizar o seu imóvel. Me dê a matrícula. Bonitinho. Eu falei, nossa, gente, tá arrumadinho, né? Vamos lá, que eu quero conhecer. Porque eu sempre vou pra poder ver como que tá, qual que é a situação. Vou conhecer. Magno, quando eu cheguei lá, era um terreno de 500 metros. E tinha 5 casas no terreno. Eita, Glória. E aí, cada um queria ficar com uma casa. Eu falei, não. Falar agora, como que vai ficar? A mulher queria ficar com uma casa que a atual esposa estava. Eu falei assim, agora, como que a gente vai fazer? Ah, não, se quiser, pode dar qualquer casa pra ela que a gente não vai querer. Tudo bem. Nesse meio tempo, eu falei assim, vamos pegar a documentação, que eu preciso regularizar a construção, fazer tudo, pegar a documentação de IPTU. Nesse meio tempo, a atual esposa fez o quê? Divorciou também. Não. Ela construiu uma casa em cima. Eita, Glória. E aí ela falou assim, então ela fica com a casa de baixo e eu fico com a casa de cima. Mas, gente, não é simples assim. Na teoria, na prática, não é assim. E aí ela me veio falando assim, doutora, que eu assisti no TikTok, Oi, gente, fala isso pro advogado, não, vocês querem matar o advogado. Tudo bem, vocês podem ver o TikTok, vocês podem pegar informação, só que assim, cada caso é um caso. TikTok, rede social, serve como informação, mas a gente precisa verificar o caso. Valida, né? Eu vi que eu posso comprar a laje dela. Falei, calma. Existe, sim, um instituto chamado Direito de Laje, mas existem muitos requisitos. Muitos requisitos. Eu vou comprar, ela vai ficar embaixo e eu vou ficar em cima. Então, assim, aquele imóvel era problemático porque já tinha 5 casas, 5 imóveis dentro daquele terreno. E detalhe, tá? Cada imóvel já tinha sido vendido para pessoas X totalmente diferente. Gente com contrato, gente sem contrato. Quem constava na matrícula, nem podia vender, porque quem constava na matrícula era um loteador daquele bairro. Então, assim, ele tava todo enrolado. Falei, tá, a gente consegue regularizar. De qual forma? Fiz o diagnóstico para eles. Falei, é assim, assim, assim. No final das contas, é engraçado. É engraçado. Eles voltaram. Eita. Eles voltaram. E aí, nesse meio tempo, ele pagou parcelado. A gente conseguiu regularizar. Eu fiz o uso capião daquela casa em específico, não juntei a construção, mas delimitei os 125 metros que eles tinham, fiz do terreno, registrei no terreno no nome deles, no nome dele, né, porque na época ele que entrou com o uso capião, porque eles já eram divorciados, entrei com o uso capião no nome dele, registrei no nome dele, eles voltaram. Ele pagou a casa de cima pra outra mulher que virou ex-mulher, e aí eles voltaram e agora tá tudo certo. Assim, complexo. Complexo. Mas, olha, isso me deu, assim, um trabalho psicológico. Técnico, Você não. entendeu? Técnico, não tanto, mas o psicológico, porque, assim, foi uma briga. Quero aluguel, não quero. Quero casa, não quero. E aí, era uma área comum, porque eles viviam em condomínio, porque só tinha uma entrada para todas as casas. Então, assim, até regularizar tudo isso... Vai tempo e vai conversa. Loucura, gente. Vai conversa. Vamos lá. A gente nem usei esse termo com você, mas eu acho que é algo importante a gente enfatizar da atuação do advogado, né? Então, eu falo que existem os advogados comuns
e os advogados estratégicos, de fato. Sim. Né? Então, eu acho que hoje você exerce um direito estratégico. Né? Como que você enxerga essa sua atuação? Magno, realmente, é como eu disse no começo, trabalhar, ter a experiência do cartório me ajuda na especialidade que eu tenho hoje. Por quê? Quando a gente trabalha do outro lado do balcão, a gente sabe quais são as dificuldades. Hoje eu tenho muita dificuldade, até com colegas meus, advogados mesmo, que vêm e falam assim, Mary, que tomei essa nota devolutiva do cartório e não sei como resolver. E aí eu pego e falei, nossa, gente, mas isso aqui tá tão simples, mas pra mim tá simples. Sim. Hoje, pra mim, isso se tornou simples justamente por isso. Eu peguei essa experiência. É que você que emitia a nota. Exatamente. Eu falei assim, nossa, mas isso aí tá assim por causa disso. Ele, não vou conseguir resolver. E por que a gente fala da especialidade? Ser um especialista é importante. Porque assim, você sabe exatamente os caminhos. Até tu brincou, eu tenho uma advogada, uma colega, que eu trabalho com ela, a doutora Joane, um beijo. Ela fala assim, Mary, que eu peguei mês passado, um processo que tá aí já faz uns 4 anos, que era uma adjudicação compulsória. E aí recebi uma devolutiva do cartório e preciso resolver. Já faz aqui quase 4 meses que eu tô tentando, não consigo. Falei, me dê. Peguei, fiz a due diligência. Resolvi. Falei, isso aqui é cartório de Embu, sei o passo a passo, os caminhos. Vou cumprir as que eu já tenho fácil. Me dê as que eu preciso. Em 15 dias consigo resolver. Eita. Então, assim, mas por quê? Justamente por conta da especialidade. Sim. Hoje eu consigo identificar o que o cartório pede. Ou o que o cartório não vai pedir. Ou o que eu consigo adiantar naquele processo para que o cartório não nos peça. Então, assim, hoje eu consigo verificar o passo a passo. Então, assim, para eu trabalhar do outro lado do balcão, me ajudou muito com relação a hoje, que eu consigo atender os meus clientes com mais atenção, com mais celeridade, que o cliente quer o quê? Celeridade. Ele quer resolver o problema pra ontem. Então, assim, algumas coisas a gente consegue. Então, assim, isso é bom que, assim, com relação ao escritório, se destaca a procura por conta disso, saber o passo a passo mesmo e dar o caminho correto pro cliente. Perfeito. É isso, né? A gente tem que ser estratégico nas atuações, no desenvolvimento aí, em todas as etapas e principalmente atender os requisitos, porque se você ignora algum determinado requisito, a consequência é mais tempo de processo. Sim. O processo vai voltar e volta de novo, e volta de novo, e volta de novo. E aí, algo que podia demorar 7 meses, vai demorar 3 anos, 4 anos. Então, eu tenho casos, a gente atua com o processo de escape há muito tempo. E aí, eu tenho casos, por exemplo, que o juiz foi julgar o meu processo 5 anos depois. Então, tem 5 anos que a advogada protocolou o processo, e aí ele agora foi ver e falou assim, não, mas eu preciso que mude determinados pontos, assim. E aí me deu uma devolutiva, e a advogada, 5 anos depois, falou, Magna, eu precisava que você fizesse esse ajuste. Retificasse o projeto. Falei, vambora, tá no meu negócio, faz parte do processo. Sim. Mas assim, a gente vê que tem uma morosidade realmente. Sim. E alguns outros colegas advogados falam, poxa, muito obrigado, o projeto deu muito certo, foi rápido o processo, não voltou, e deu um êxito muito bom. Pô, imagina, bateu, foi direto, meu, uma maravilha. É qualidade de vida. Uma maravilha, que nem a pessoa fala assim, hoje, tudo que eu precisar e que eu conseguir levar pro extrajudicial, que são os cartórios, eu levo. Sim. Então, assim, se eu não precisar hoje, você precisa levar para o fórum, gente, se dá para levar pro cartório, pro extrajudicial, é muito mais sério, muito mais rápido e muito mais prático. Às vezes até menos custoso. Então, assim, eu sempre indico para meus clientes, o que a gente conseguir levar pro cartório, que nem o cartório, hoje você faz o uso capião aí em menos de 1 ano. Gente, aonde um fórum vai te entregar um uso capião mediano? Muito, muito difícil. Então, assim, tudo que você puder levar pro cartório, tô levando. Aí eu falo assim, América, eu amo. Gente, eu amo cartório. Adoro. Os meus melhores amigos. Adoro. Os meus melhores amigos, cartório, é o meu primeiro. É isso. Quando a gente... Como que é a busca, na verdade, dos seus clientes de forma geral? Porque a gente comentou da antecipação, mas você tem, de modo geral, clientes que se antecipam mesmo e procuram assessoria, já prevendo aí problemas e tudo mais, ou geralmente as pessoas já chegam quando o pau tá quebrando? Geralmente já chega quando o pau tá quebrando, sim. Apaga o incêndio todos os dias. Eu falo assim, eu tenho um cliente que já faz
4 anos que eu atendo ele, que ele era daqui de Embu, aí ele foi para Curitiba, de Curitiba ele hoje tá em Santa Catarina, ele já foi para Florianópolis, aí ontem mesmo ele me ligou, e toda vez que ele compra um imóvel, ele me liga. Ele me Erika, eu tô precisando, comprei esse imóvel no leilão, ele tá querendo comprar um imóvel no leilão. Falei assim, você consegue fazer essa análise para mim? Eu falei, olha, se todos fossem igual a você, mas não, a maioria das vezes é quando o bicho tá pegando. Aquele imóvel entrou numa dívida ativa, tá para ser penhorado, ou aquele imóvel entrou num inventário e precisa ser feita aquela partilha e os herdeiros não concordam e querem vender aquele imóvel, mas vender como? Aquele imóvel não está regularizado. Eu vou vender como e para quem? Aquele imóvel vale 500 mil de valor de mercado, só que ele, por ser irregular, ele vale 250. E aí eles não concordam, e aí precisa regularizar. Então, a maioria dos clientes já chega quando o pau tá quebrando. Pau tá quebrando, não tem jeito. Não, é isso. De forma geral, o que você... Hoje você tem, né, aumentado esse posicionamento nas redes e tudo mais. Como você enxerga essa importância realmente de compartilhar o trabalho nas redes sociais? O que você enxerga aí de estar ativo aí nesse movimento para realmente conseguir mostrar o direito com qualidade, respeitando os aspectos da OAB, da entidade, e ao mesmo tempo conseguir prestar essa assessoria e popularizar o direito para as pessoas? Importantíssimo, Magno, isso que você falou, porque assim, realmente a ética da OAB nos limita, né, de fazer muita coisa, porque a gente fala assim, quero às vezes explicar um caso ou compartilhar um caso, a gente é meio restrito com relação a isso, mas tudo que a gente consegue informar, eu estou aí, né, gente, vocês me desculpem, eu até falo pra Adriana, que é meu marketing, eu falo assim, Dri, eu tô tentando. Porque assim, às vezes você quer falar uma coisa, só que você sabe que você é um pouco limitado. Mas assim, tudo que é mais de informativo, semana passada mesmo eu compartilhei um caso que eu tive consensual de um alimentos, que me rendeu 3 clientes. Então assim, hoje você vê como é importante as redes sociais. Que a gente fala assim, a gente tem escritório, mas o cliente não bate na nossa porta. Então assim, a gente hoje, a importância de se posicionar, de virar uma autoridade, de tentar fazer da melhor forma, explicar aquilo para o seu cliente vir até você, a gente tá fazendo, viu, Magno? Eu tô aí numa construção, viu, gente, clientes? Mas é o processo. Vão acompanhando que tá legal. É o processo, exatamente. É o processo. E a gente precisa compartilhar conhecimento mesmo, né? Eu acho que é isso. A gente demonstra segurança naquilo que faz, porque, pô, a gente já sabe fazer. Você já sabe, esse é seu dia a dia. Fazer processo, desenrolar, fazer as coisas acontecerem é o seu dia a dia. Então a gente tem que realmente mostrar, passar a informação e dar a mão para as pessoas. Mas falar assim, pode contar comigo. Sim, pode contar. Você, a sua dor é qual? Putz, quer regularizar? Porque assim, gente, a maioria, nós que estamos aqui em Embu das Artes, eu já trabalhei no cartório, você faz os processos, os projetos daqui, vai muito na prefeitura, 90% de Embu das Artes é irregular. Assim, hoje, com a regularização fundiária, com as REURBs, tá vindo mais regularização, mas a maioria é irregular. E às vezes a pessoa nem sabe. Então, assim, essa informação, o governo fala assim, pô, tá irregular. Ontem mesmo postei uma caixinha de pergunta de uma planta feita à mão. E aí o pessoal fala assim, nossa, mas pode ser planta feita à mão? Então, assim, por que é uma matrícula? Como assim que meu imóvel tem documentação? Qual documentação é essa que eu preciso ter? Então, dá essa informação diária para aquele cliente, para quem tá te assistindo ali, é muito importante. Com certeza. Você trabalha resolvendo as dores das pessoas. Você acha que isso está atrelado ao seu propósito, à sua razão de ser? Com certeza. Magda, minha mãe falou assim, médico, isso aqui, quando você crescer, você quer ser o quê? Eu quero ser advogado porque eu queria mudar o mundo. Que eu acho que a maioria, 99,99% das de direito querem mudar o mundo. É possível? Não. O mundo inteiro, infelizmente, não. Mas, assim, cada feedback, quando eu entrego, assim, quando sai uma sentença de um cliente, que aquele imóvel, porque, assim, eu tenho muitos clientes que falam assim, eu quero terminar a vida com esse imóvel no meu nome. Quando eu pego aquela sentença, quando eu pego aquela escritura, que com o seu nome lá, que ela é proprietária, pra mim aquilo já valeu. Assim, esse imóvel é seu. Nossa, esse imóvel é meu, então agora eu posso financiar, agora eu posso vender, agora eu posso doar para o meu filho, agora realmente vale o preço que esse imóvel vale. Sim. E aí isso veio através do meu trabalho, do meu conhecimento. Então, assim, quando eu entrego isso para a pessoa e ela é grata,
Assim, os feedbacks que eu recebo, a pessoa fala assim, América, eu vou aí só tomar um cafezinho por você. As indicações, que a gente fala assim, pô, indicação para você indicar um advogado, para você indicar um profissional, é que seu trabalho está sendo bem feito. Sim. Então, assim, isso para mim já realmente é um propósito, Magno. E aí eu fico muito feliz com isso. Não, com certeza. Acho que é o principal, né? Sim. A gente pensa assim, o que as pessoas vão lembrar quando falarem o meu nome, Sim. né? Aham. Então, o que você quer que as pessoas lembrem de Sim. quando falarem, e a doutora América Lau? Mas ela fala assim, esses dias eu recebi uma mensagem no celular. Eu falei, nossa, número 87. Eu falei, da onde que é? Eu conversei em algum momento da vida e eu falei que eu regularizava imóvel. E aí eu descobri que a mulher, ela é do Pará, mas ela morava aqui em Imbu, isso em 2024. E eu falei com ela, não me lembro, ela não falou, não me lembra onde. Ela falou assim, você me falou que você regularizava imóvel, que você conseguia dar escritura. E aí agora minha mãe tá com um problema na escritura em Imbu das Artes, e aí eu lembrei de você. Olha só. Poxa, você fala, é sobre isso, entendeu? É como você quer lembrada, você ser lembrado. Assim. A pessoa que Dessa resolve, forma, né? a pessoa que resolve. É igual eu falo assim, a pessoa que dá a casa pros outros. Fala, é isso, é isso. Não, perfeito. O que você imagina para o futuro do direito, da atuação e desse seu mercado, né? O que você imagina como o conselho para o advogado que quer entrar nesse mercado? O mercado imobiliário hoje, atualmente, Magno, é um mercado muito bom. Não tem muitos especialistas que fazem essa área. É um mercado que cresce bastante, que tem muito. Eu gostaria, eu gostaria que as leis pudessem dar uma alteradinha aí, gente. Vamos dar uma ajudada, porque assim, a teoria funciona, mas a prática não. Muitas vezes, para você explicar para o seu cliente que os 30 dias que está na lei viram praticamente 6 meses, é complicado. Então, assim, vamos dar mais celeridade, vamos dar mais atenção. E com relação aos imóveis, os advogados, que nem minha irmã atualmente se formou, ela vai entrar na mesma área que a minha. E é igual eu falo pra ela, eu falo assim, na época a gente não tinha essa experiência que tem hoje. Sim. Então hoje, quando você pegar o seu cliente, faz uma prevenção. Fala pra ele o passo a passo, por que aquilo vai acontecer, o que ele precisa saber para aquilo, pro processo dele dar certo. Explicar o passo a passo mesmo. Então, assim, direito imobiliário tá super em alta. E bora regularizar imóvel, gente. Que regularizar imóvel é o que mais tem. Exato. Estamos num município propício. Uhum. Então, assim, nada melhor do que contar com bons profissionais para viabilizar isso, né? A gente comentou sobre assessoria jurídica e a gente sabe que a orientação do advogado, ela pode resolver muitos problemas. Eu queria que você citasse algum exemplo de algum problema que, com uma simples orientação, a pessoa podia ter evitado. Vários problemas, né? Todos, gente. Eu acho que, assim, todos os problemas. Por isso que eu falo assim, tem que ter um advogado... O pessoal fala assim, tinha que ter um advogado fixo, viu, Magno? Fixo, todos os dias. Porque, assim, vamos falar sobre imóveis. Imóvel e direito de família. Porque eu acho que, já que a gente tá aí nessa conexão com os dois, comprei, casei. Comunhão parcial ou universal? O que você acha? Parcial. Comunhão parcial. Casei comunhão parcial, como a gente já explicou. Tudo que comunica daqui pra frente do casamento é nosso. Certo? Certo. Porém, antes de casar, eu tinha um imóvel. Só que eu vendi aquele imóvel e deixei aquele dinheiro na minha conta. E aí? Casei. E agora a gente quer uma casa nova. Legal, vamos construir uma casa nova? Vamos comprar uma casa nova? Vamos comprar uma casa nova. Financiei esse imóvel com o dinheiro que estava lá na minha poupança, que era do meu imóvel passado. Uhum. Certo? Comprei. Dei ele de entrada no meu imóvel. Lindo, maravilhoso, casado. Daqui 10 anos quero separar. Quero divorciar. E aí? A partilha dos imóveis. Eu comprei com meu dinheiro. Lá passado, casado. E aí? Comunica ou não comunica? E aí? A mulher quer a metade dela. A mulher quer a metade dela, comunica ou não comunica? Eu acho que sim. A minha ideia é que sim, juntou no mesmo pote, é de todo mundo. Então, aí é onde vem o advogado. Quero comprar. Poxa, vamos contratar. Porque aquele dinheiro já é meu. Se naquele momento que eles se casassem, que eles fossem fazer uma escritura pública
e que ele fizesse constar naquela escritura que aquele montante que é dado para construir, para comprar aquele imóvel, é de um bem particular adquirido antes do casamento, não comunica. Mas ninguém faz isso. Mas ninguém faz isso. Porque o dinheiro tava lá no pote. Entendeu? Mas o dinheiro tava lá no pote. E a partir do momento que tá no pote, na circunstância, não constou. Sim. Ninguém sabe que aquele, ele sabe. Sim. O juiz não sabe. O banco não sabe. Uhum. Talvez nem a parte contrária sabia. Sim. E aí? Comunica ou não comunica? Já era. Vai pro monte. É. Não tem jeito. Tem jeito. Não, mas não, enfim. tem jeito. Mas, honestamente, eu acho que a pessoa nem ia pensar nisso. Eu falo assim, não, a gente já tá casado agora mesmo. Vira uma coisa só. A maioria pensa assim. É. Magna, a maioria pensa assim. Só que aí, o incêndio vem na hora que precisa resolver. Pô, se eu pensar... Por quê? Você tá no litígio. Uhum. Você tá no divórcio, que é um litígio. Você não quer dividir metade com a sua ex-mulher. Por quê? Porque você sabe que você pagou aquele imóvel com o dinheiro que você já tinha. Não o dinheiro que vocês construíram. E aí? Ela não tem parte do imóvel, mas e aí? Ela tem parte e os benefícios? E as benfeitorias que foram feitas? Foram feitas, pago parcela que não estava dentro daquele valor? Então, assim, isso tudo precisa ser estudado, verificado, ter comprovante, ter prova para comprovar tudo isso. Então, por isso que precisa de um advogado para poder... É muito bom casar? É ótimo, gente. Eu sempre falo, casem mesmo, que é bom, é maravilhoso, mas precisa verificar. Sempre. Pensa nas possibilidades, Pensa pensa em nas tudo. possibilidades, Não vou entendeu? levar isso em consideração porque eu quero casar pra ser feliz. Sim, a mas intenção é essa. mas pensa nas variáveis. Exatamente. Merrick, muito obrigada por compartilhar aí sobre o direito imobiliário, direito familiar. Queria que você deixasse um recado aí para o nosso público que acompanhou o nosso episódio até aqui. Magno, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Gente, não percam esse episódio. Concreto Conversa, que tá maravilhoso. E vamos deixar aqui, né, Magno, um recado importante. Você que precisa regularizar seu imóvel. Você que precisa divorciar. Mas você que precisa regularizar seu imóvel. Regularizar sua construção. Seu desdobro. Viu aí que tem um contrato de compromisso de compra e venda? Dá uma olhada, vê se tem o nome na sua matrícula aí. Vê se você realmente é proprietário desse imóvel. Se não tá regular, entre em contato com a gente que a gente vai regularizar seu imóvel. E quanto ao direito familiar, também. A gente sabe que é complexo. Sim. E que, infelizmente, impacta na vida de muitas pessoas que são inocentes, as crianças e tudo mais. Então, é fundamental que as pessoas conheçam os seus direitos, como família, como núcleo familiar, e use realmente desses direitos para garantir o sustento, garantir o alimento, garantir qualidade de vida para essas pessoas, né? Exatamente. Assim, o direito sempre vai estar ali. Você sempre vai ter direito de alguma coisa. Mas de qual forma? Então, assim, a gente procura a melhor forma para você conseguir esse direito, não deixar ninguém desamparado e no final dá tudo certo. Com certeza. Merrick, mais uma vez, muito obrigado pela sua Obrigada, presença. Magno. Você que acompanhou o nosso episódio até aqui, o meu muito obrigado. Você já deu seu joinha mesmo? Então, deixa seu comentário. Fala que você assistiu até o final e compartilhe esse vídeo também com todo mundo que você conhece. Com todo mundo. Porque a gente Porque, quer meu, regularizar imóvel, né, Magno? A Exato. gente quer mudar a vida de vocês, resolver suas dores. É isso que a gente quer. Exatamente. Então, por favor, já compartilha. Se a pessoa tem dúvida de, será que o meu imóvel é regular ou não? Procura a gente. A gente consegue ajudar. A gente consegue levantar as informações, te orientar qual a melhor estratégia, qual o melhor caminho. Então, realmente, conte com bons profissionais para te ajudar a solucionar quaisquer que sejam os seus problemas. Exatamente. Conte com a gente. Vamos lá. Nossos episódios também estão disponíveis no Deezer e no Spotify. O Léo tá olhando para mim, sabe por quê? Porque tem episódio que não tá ainda. Ai, ó, isso aqui não Mas pode. eu vou atualizar. Então, você já vai... Quando você for assistir esse vídeo, já vai estar lá disponível. No Deezer, no Spotify, você pode assistir onde quer que você esteja. Meu muito obrigado para você que acompanha, que compartilha, que sabe que o Concreto Conversa fala sobre muito assunto edificante e transformador. Então, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos no nosso próximo episódio. Merrick, mais uma vez, obrigado. Obrigada. E até mais. Um grande abraço. Até mais, gente.